Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Corretor em Foco. Hoje com uma das celebridades do nosso litoral de Porto Alegre, né? Vamos iniciar com nossos patrocinadores, agradecer o nosso público que tem crescido bastante. A gente teve informação do Spotify, é um dos podcasts que mais tem crescido no nosso estado. Então, queria agradecer aos patrocinadores, a Casa Líder, ali do Joel, aí tem 22 anos de mercado. A consultora Halp, que tem feito um bom trabalho no nosso litoral. Condomínio Verano, que ganhou algumas premiações nesse verão. O Brisa Bairros de Osório, que é o primeiro loteamento aberto onde terá um shopping center no nosso litoral. Condomínio Amalfi, que inclusive a nossa entrevistada tem uma unidade lá, de tão bom que o negócio é. É um baita empreendimento. A Efetive, né? Hoje eu tenho que falar bem dessa empresa, né? Que é a empresa que mais faz financiamentos bancários aqui no nosso litoral. Não posso falar muito hoje. E a ECL Urbanismo, né, do Eduardo Cruz, aí, que tem se destacado no mercado e hoje dominando mais de 50% dos condomínios de luxo, né? Inclusive, um dos patrocinadores, a Novo Lar, fundada em Capão da Canoa, e se destaca pela inovação e resultado no mercado. Com recorde de vendas, ganhou nos últimos 3 anos 3 campeões de vendas em campeonatos de condomínios fechados, ganhou, mérito da galera, dos guri, que são tudo gente boa. E hoje ele está com uma rede de expansão, né, pelo Brasil, que ele está fazendo, conectando imobiliária, sucesso, que ele está fazendo agora franquia. Mas vamos lá, eu queria que a nossa entrevistada, a nossa celebridade, todo mundo conhece. Eu conheci ela há muitos anos de uma forma diferente, onde ela era gerente de vendas de uma empresa e onde eu incomodava ela um pouco como cliente. Então, seja muito bem-vinda. Gostaria que você falasse um pouco de você e depois nós entrássemos na parte dessa grande empresa que está no nosso litoral e que é muito bem falada, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada pela oportunidade e bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Parabéns pela tua iniciativa e por tu ser uma pessoa hoje que busca ser referência e não só pensando no Marcos Júlio, tu pensa no mercado e pensa nos corretores. Então, talvez, eu acredito que o teu sucesso ele seja um retorno do que tu faz pelo mercado. Obrigado, doutora. Na verdade, eu gosto de fazer porque o mercado sempre foi muito favorável, sempre me ajudou. Eu não teria chegado onde eu cheguei se não fosse pelos meus colegas também. Concordo. Então, o meu nome é Lucimírio, eu atuo com crédito imobiliário, a nossa empresa vai fazer 12 anos o ano que vem. Eu sou de uma área completamente diferente. Ninguém nasce querendo ser... Não acordei dizendo um dia terei uma empresa de crédito imobiliário. Não. Eu sou formada em publicidade, fiz minha carreira toda em marketing, tenho gestão empresarial na FGV, formada na PUC, fiz toda a minha carreira pensando em marketing. E assim eu fui parar numa incorporadora, na Beralve, onde a gente se conheceu. E na Beralve eu fiz de tudo. Né? Comecei como marketing, vendas, e eu me lembro... Inclusive, eu lembro, tu tinha carta branca, né? Tu era muito reconhecida dentro da empresa, né? Sim, até hoje eu tenho uma relação muito boa com a própria empresa, né? Com as pessoas, com o próprio Álvaro, né? Então, é uma relação muito boa. E eu sou muito grata, porque eu estou onde eu estou, porque um dia eu trabalhei com o Álvaro e conheci o mercado imobiliário. E apareceu um gerente da Caixa, o Eduardo, mostrando que era muito fácil fazer financiamento de terreno. Na época, nós estávamos com o Capão, Ilhas aqui, e foi um boom de vendas quando a gente começou a oferecer terreno financiado. E eu, sinceramente, eu não conhecia nada de financiamento imobiliário, exceto que um dia eu assinei mas assinei, paguei, estava tranquila, né? Mas eu não entendia como é que chegava lá e eu aprendi entregando a documentação para a Caixa. Até que eles me apresentaram um correspondente que é chamado CCA. E eu disse, é isso que eu quero fazer na minha vida.
E eu comecei a me organizar para isso. Eu saí da Beralve num mês, no mês seguinte eu já estava recebendo e faturando pela Caixa. E assim a gente começou. A empresa, na época, se chamava Realize. E a gente vai mudando, né, ao longo do tempo. Era outro nome? Quando a gente começou, sim, era Realize. E só que daí eu descobri que Realize é o nome da financeira da Renner. Ah! Então, né? Então a gente teve que fazer uma marca aonde que a gente não colidia com outra empresa. E foi bem interessante. Então hoje eu tenho uma sócia, a minha sócia. A Efetive de Crédito Imobiliário não é só sua, você tem uma sócia contigo. Eu tenho uma sócia que eu sempre digo, né? A Adriana, ela é dentista. Então, pode ver, uma publicitária, uma dentista. Ninguém fez economia, ninguém fez administração. Aliás, nós temos 2 pessoas que fizeram administração na equipe. E eu e a Adriana, a gente teve uma sintonia muito forte e é muito legal, porque quem nos indicou e quem nos aproximou foram os bancos, porque eles diziam, vocês trabalham muito parecido, né? Que é o nosso jeito de trabalhar, né? De entender sistema, de atender bem cliente. Então, nós nos unimos e a empresa cresceu. Tanto que hoje nós temos 2 empresas. Então, eu fico mais à frente da Efetive, que é a empresa que trabalha com os bancos privados, né? Então, pela Efetive, a gente trabalha com... Mas Lu, tu pulou, né? Eu quero saber como vive, como nasce, como cresce. Eu quero saber, eu cheguei nesse... Tu já saiu lá da parte e pulou para onde a gente quer chegar. Eu acho que é alguma coisa nesse meio caminho aí. Tá, então, antes de trabalhar na Beralve, né? Eu trabalhei sempre em marketing nas empresas. No início, eu comecei trabalhando em propaganda. A minha grande escola de comunicação foi a Scala, que é uma agência até hoje muito reconhecida. Da Scala, eu trabalhei em chocolates na Neugbauer, né, que é lá no início, que era outra Neugbauer, né, não é a mesma que hoje vocês conhecem. Trabalhei na Betanin, trabalhei na outra empresa que o Álvaro teve, né, que ele teve uma Beralve, que é uma empresa de produtos químicos, foi ali que eu conheci ele. E também trabalhei com calçados em Novo Hamburgo, trabalhei com alimentos, na LG Alimentos, até o dia que eu fui convidada para trabalhar na Claro. Então, eu entrei na Claro quando a gente reformulou a marca, foi um ano depois do lançamento, e ali eu comecei uma carreira em multinacional na área de telefonia. Então, eu comecei na Claro, da Claro eu fui para a TIM. Na TIM eu trabalhei em torno de uns 6 anos. Da TIM eu fui para uma financeira, uma empresa de seguradora, que daí eu acho que ali eu comecei meu contato com crédito, com seguros, mas nunca pensei em ser uma correspondente naquela época. Até ir trabalhar no mercado imobiliário, que é onde eu aprendi esta atividade. E é uma atividade a qual eu me achei, aonde eu me enxergo, e não enxergo o fim de trabalhar com isso. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ver o cliente satisfeito, eu gosto de resolver os pepinos dos clientes. Muitas vezes tem umas coisas muito desafiadoras. A gente, quando começa a trabalhar com crédito imobiliário, não adianta a gente saber só sobre crédito. A gente tem que saber ler uma matrícula, a gente tem que entender de documentação, a gente tem que entender da parte jurídica do negócio imobiliário. Então, é um constante aprendizado, né? Então, hoje, por exemplo, apareceu um contrato que as pessoas que estão com os vendedores são de menor idade. Então, como é que tu resolve isso? Como que faz isso? Alvará. Né? Então, ou tem um tutor, né, para assinar o contrato. Então, ou já tem um documento do juiz, ou tu tem que ter um documento. Então, a gente foi pesquisar a lei, então a gente manda, porque as pessoas, que nem Paulo, como é que faz isso? As pessoas não sabem muitas vezes, né? E a gente também não sabe muita coisa. E
muita coisa nova e a gente tem que descobrir como é que faz. Eu acho que é importante tu bater nessa tecla de ensinar a gente, corretor. Nosso público maior é corretor. Hoje a gente tem mais de 4 mil ouvintes semanal e a maioria é corretor. E a gente tem tabus. Eu tenho por mim, que eu agora, porque a gente é próximo, a gente é amigo, e tu tem aberto um pouco minha mente, porque eu até 5, 6 anos atrás, eu fui criado que quem fazia um financiamento do imóvel era maluco, porque ia ficar o nome preso pro resto da vida, ia ficar preso ao imóvel, aquelas coisas de antigamente, da época de Coab mesmo, que tenho meus 54 anos e fui criado com esses tabus, e algumas vezes tu já me falou, e isso é outro mundo, né? Sim, hoje, outro mundo. Aonde tu atua é outro mundo, não é... Por isso que é é importante as pessoas prestarem atenção, porque estão deixando dinheiro na mesa, deixando de vender, deixando de fechar negócio, por ser, muitas vezes, igual eu, tapado em algumas coisas. Não é tapado, né, Marcos? Crenças, né? Crenças, são as crenças que a gente tem. Eu já tive um cliente que... é uma situação bem interessante, é um imóvel aqui na praia, uma corretora vendeu, o cliente era de Bento Gonçalves, e ele foi muito relutante quando eu comecei a falar em financiamento e tal. E daí a mulher queria muito e ele não tinha o recurso, porque ele tinha gasto todo o dinheiro que ele tinha comprando vários terrenos num loteamento novo. E ele disse para mim, eu tenho vergonha de fazer financiamento. Ele tinha vergonha de pegar dinheiro no banco. A coitada da corretora foi até Bento Gonçalves. Chegou lá e ele não assinou o contrato de compra e venda. E a corretora e a esposa dele se abraçaram e choraram, né? Por causa de um orgulho. E eu vejo também muita gente fazendo patrimônio com financiamento, com consórcio, usando o recurso de banco para poder criar um patrimônio. Só que também... é muito importante que ninguém dê um passo maior do que as pernas, né? Para não ter uma dívida impagável, para depois não estar tendo que vender o patrimônio. Ou, até se tu vender o patrimônio com lucro, ok, né? Tu usou o financiamento, vendeu. Eu vou vender um imóvel que eu fiz financiamento, né? Acabei de vender um, vou vender mais um, né? Então, eu sempre ganho dinheiro com isso. Né? Não, e dá para ganhar muito dinheiro. E muito. Eu comprei um imóvel por 670. Vendi por 350. Em 3 anos. Então, tem um dinheiro que tu ganha e o que foi financiado. E ainda, se eu botar na ponta do papel, vai ter muito dinheiro ganho. Sim, mas me diz uma coisa. E para chegar nesse nível que tu tá hoje, quais é as exigências, as formações, a certificação? Não é qualquer pessoa que pode atuar onde tu atua, né? Eu vejo porque em nosso litoral aqui, a gente acha que tem 2 ou 3 pessoas e a impressão que dá que tem que ter muita credibilidade. Ou é impressão da gente? Não. Eu acho que toda pessoa que lida com o negócio dos outros, como um corretor, tá? Tu lida com desejo, tu lida com sonho. Então, a gente, além de lidar com desejo e sonho, a gente lida com dinheiro. Né, o comprometimento do cliente, quando a gente dá uma informação, o cliente não pode ter uma surpresa lá na frente, com uma dívida maior do que ele estava imaginando. Então, assim, a gente tem que ter muita seriedade no que fala. Então, para isso, os bancos exigem, não precisa ter nenhuma formação, não é exigido nenhuma formação. Tanto que eu sou publicitária e a minha sócia é dentista. Né? Aí nós temos uma colega que é engenheira. Tudo bem, eu te entendo, mas não vejo muita gente nessa área. Eu acho que tem que ter uma certa credibilidade, porque senão todo mundo seria. Não, tem muita gente, mas não é muita gente que fica muito tempo. Ah, entendi. Né? Então, tem muita gente, mas assim, os que ficam há muito tempo são praticamente os mesmos e, eventualmente, surge um novo, né? Mas também surge muita gente achando, como na corretagem, acha que é dinheiro fácil. Começa a ver a comissão e acha que é um dinheiro que é tranquilo de ganhar. Só que não é tranquilo. Né? A gente tem altos e baixos no mercado imobiliário, é muito trabalhoso. Eu hoje trabalhei das 6 até a hora de vir aqui.
comi na frente do computador, fiz uma coisa errada. Você é uma empresária. Sim, sou uma empresária. Eu tenho salários para pagar, né? E eu tenho eu acho assim, principalmente a gente tem compromisso, tem prazos. As pessoas compram, as pessoas querem a chave, quem vende quer receber. Então a gente tem muito compromisso. A gente tem 3 pontas: comprador, vendedor e corretor. Agora, voltando, a gente precisa ter certificação. Existe uma certificação que é a CA300, que ela é específica para crédito imobiliário. E quando a gente é um correspondente bancário que trabalha com outros produtos, tem mais certificações para fazer. Então, além disso, eles exigem hoje certificação para a Lei Geral de Proteção de Dados, certificação para proteção e lavagem de dinheiro, né, que a gente também tem que ver. E a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ter todo este cuidado. E que atualmente está tendo bastante. Essa parte, assim, geralmente eu nunca vi isso, assim, graças a Deus, a gente nunca precisou, a gente nunca entrou eu vejo nessa, na televisão. Né? Mas assim, aqui que eu digo, eu já ouvi gerente de banco falar de ir lá verificar o negócio e dizer para mim, eu não vou fazer isso, não vou aceitar. Aí a gente também não entra muito no mérito, né? Mas é um trabalho que os bancos exigem uma certificação. E a gente também tem a responsabilidade, se a nossa carteira de indicação começa a dar muita inadimplência, cresce um olho sobre nós, né? Então, assim, a gente também é avaliado por isso, por uma carteira saudável de indicações aos bancos. E, então, isso vai gerando para você, para a empresa, um reconhecimento tanto dos teus parceiros, que te indicam os clientes, quanto dos bancos e do próprio cliente que volta. A gente tem cliente que já fez 3, 4 financiamentos, já fez financiamento do filho, já fez do amigo, né? Isso é a prova de que eu olhava de uma forma errada, que achando que ia ficar preso a vida inteira aquele financiamento. A maioria dos clientes liquidam financiamento em até 12 anos, né? Então, porque tu vai podendo amortizar. Mas mesmo acho que não liquidando, né, Lu? Eu acho o seguinte, se tu ficar pagando aluguel e tu comprar o imóvel, por mais que o aluguel suba, a valorização do imóvel, a amortização que tu vai ter, tu sempre vai ganhar. Sempre. E eu não conheço ninguém que comprou imóvel, mesmo financiado, que tenha perdido dinheiro. Não conheço. Não tem, não existe. Até quando você vai vender, você teve um lucro, está apertado, vou trocar de imóvel, né? Então, assim, existem movimentos que se pode fazer que com o teu bem, tu consegue, né, fazer muita coisa. Eu própria já vendi um apartamento mais caro, porque eu precisei injetar dinheiro na empresa e comprei um imóvel mais barato. E eu não tenho vergonha. Hoje eu tenho 4 vezes o patrimônio que eu tinha quando eu fiz isso. Fez uma alavancagem, né? Exatamente. E me diz uma coisa, e como é que tu atua? Qual é os bancos que tu trabalha? Tu tem uma equipe? Como é que é mais ou menos... Tá. Fala um pouco do teu... Como é que se diz? Da tua equipe. Tá. Como é que funciona? Então, voltando, que tu não me deixou falar, porque tu quis que eu voltasse. Achei que tinha terminado. Não. Desculpa. Não. O que acontece? Nós temos, então, 2 empresas, tá? Nós temos a Efetive e nós temos a Versátil. A Versátil é correspondente da Caixa, ela atua em Porto Alegre. Aqui no litoral, basicamente, a gente atua com a Efetive, que é o correspondente dos bancos privados. Então, a gente atua com Bradesco, Itaú, Santander, Banco Inter. Nós também somos um dos poucos no Rio Grande do Sul que trabalha com o Banco do Brasil, Cashme, e também agora tem a Volpe, que é uma fintech, né? Então, que o mercado está um pouquinho mudado e hoje a gente tem as fintechs também. Como é que a gente atua? Nós temos um escritório em Porto Alegre, que é no Trend City Center, né, na Ipiranga. A gente já está bem central para poder atender toda a cidade. Basicamente, nós somos em 5 pessoas, né? Então, é eu, minha sócia, daí nós temos a Sheila, que é a nossa engenheira, né? Geralmente, quando a gente tem construção, é ela que faz. Nós temos... porque vocês financiam o imóvel pronto e o imóvel em obra, né? Exatamente, também. Então, como ela é engenheira, a gente sempre passa para ela, ao menos a parte da documentação, que ela tem um outro olhar, né?
Aí nós temos um administrador, que é o Kelvin, e a gente tem uma pessoa que é financeira, cuida dos registros. A gente atua muito no digital, então a gente usa muito a ONR, né? Então, hoje em dia, a gente quase não conhece os nossos clientes, né? A gente conhece por telefone, pelo WhatsApp, pouquíssimas vezes a gente senta para assinar um contrato. Principalmente na operação da Caixa, lá da Versátil, ela é feita quase toda digital. O Banrisul, esqueci de falar que a gente também atua no Banrisul. O Banrisul também está digital. O Itaú também, ele foi muito digital, deu um passo atrás e está voltando, né, para fazer com mais agilidade. Então, os bancos hoje todos estão preparados. Eu acredito que em breve a gente não vai mais assinar contrato presencial, né? Ao menos é isso que o mercado quer. Então, assim, esse é o resumo do que a gente atua. Nós temos o escritório lá, nós tínhamos um escritório aqui, mas eu, por um problema pessoal, né, eu desejei voltar a morar em Porto Alegre. E eu fechei o escritório aqui porque eu não tinha condições de deixar o escritório aqui com o mesmo atendimento que a gente tem em Porto Alegre com a nossa equipe lá. Então, eu venho para cá de 15 em 15 dias, mais ou menos, atendo. E também a gente tem muita demanda daqui sem a gente vir. Então, quem trabalha com a gente, as imobiliárias que já trabalham com a gente não passa para dar uma visita, mas o negócio ele acontece normalmente, né? Então, temos parceiros aqui de muito tempo, desde o tempo da Beralve, né? Que foi também quando eu comecei a visitar aqui com o meu novo negócio. Mas o nosso grande forte mesmo, 70% dos nossos negócios são em Porto Alegre. Por quê? Porto Alegre a gente trabalha com a moradia, principalmente. E a moradia a pessoa tem que comprar. É o que você falou. Entre pagar o aluguel e pagar um financiamento, é melhor pagar um financiamento de 4 mil do que pagar um aluguel de 2. Sim. Porque o aluguel de 2, tu está rasgando dinheiro. Rasgando não, tu está usando imóvel e tal. Mas o financiamento, tu está criando patrimônio, né? E também a gente tem muito cliente do upgrade, né? Então, ele comprou um imóvel de 1 quarto, daí casou, foi para 2, aí cresceu, já quis um imóvel melhor, aí cresceu mais ainda, ele vem para a praia, daí a gente faz financiamento aqui. Eu acho que mudou também a relação família, né? Antigamente os casais ficavam uma vida inteira juntos, hoje é mais comum as pessoas também trocarem os relacionamentos. Eu acho que também os financiamentos nos favoreceram, nos ajudaram nisso. Não, também, e assim, para não ficar uma separação muitas vezes são 2 novos negócios, porque a pessoa se separa. Eles vendem um imóvel, cada um compra um, ou um compra parte do outro. O que a gente vê hoje, que falo, é que o jovem não está querendo... Está um pouco mais em casa, né? Mas, mesmo assim, nós temos muitos... Mas eu acho que é mais regional, é mais estadual. Eu tenho visitado muito São Paulo e o jovem em São Paulo está comprando muito loft e apartamento de um dormitório, porque eles querem o cantinho deles. Claro que lá tu compra um bom imóvel um preço mais barato. Mas daí na periferia, né? Não no centro. No centro eles conseguem fazer prédios, Minha Casa Minha Vida, como se fala, né? E eles conseguem fazer um prédio de 30 andares, colocar bastante apartamento e tem toda uma infraestrutura. E é barato porque não tem box, né? Eu acredito que isso está vindo já para cá. Pelo que eu já vi, a gente já tem um... Porque, assim, eu vi alguns projetos sendo lançados nesse sentido. Eu vejo o que eles fazem. Eles lançam próximo aos metrôs, grandes centros, um apartamento barato, que na faixa aí de seus 200 e poucos mil, a pagar a longo prazo eles conseguem pagar, eles têm o cantinho deles. Eu acho que isso vai mudar para nós, vai ser bom para o jovem. E aqui a venda de loft também está crescendo bastante, né? Mas também tanto para o investidor, para fazer Airbnb, quanto para morar sozinho. Hoje eu atendi 2 clientes para loft para morar sozinho, né? Então, da construtora. Que é muito importante também falar que a Efetive se especializou em atender construtora, né? Então, nós em Porto Alegre, nós temos
temos em torno de umas 10 construtoras e, neste momento, nós estamos atuando em 8 repasses. Né? Então, acho que é por isso, até porque a gente está trabalhando bastante. E o repasse, eu sei que saiu a Bitse, a gente tem que correr para contratar, porque a pessoa quer a chave, quem vende quer abater, né, da sua dívida com o banco. Sim, já quer seguir carreira, né? Me diz, e tá aí nessa parte, assim, como é que a Efetive pode nos ajudar a colaborar com as vendas, nós corretores, assim, dá uma dica para nós, Olha, o que a gente pode... Quem já está com a gente já sabe, né? Eu disse até ontem para um construtor, né, para um gerente de vendas, eu disse, não, faz o seguinte, não fica tentando tu resolver. Passa para mim o cliente. Só passa para mim, tá? Porque daí a gente explica para o cliente como é que funciona o financiamento. Porque muitas vezes tem corretor que pede a simulação, aí passa para o cliente. Aí a gente pede a documentação. E o cliente, muitas vezes, ele olhando, pode até se assustar com as taxas. E as taxas, nesse momento, elas não estão aquela maravilha que foi na pandemia, né? Que era a taxa de 6,9%, né? A gente está trabalhando com taxas acima de 10%. E ainda estamos abaixo da Selic, né? Então, ainda é um bom negócio. Eu tenho muito cliente que me disse, eu não vou tirar dinheiro do banco, porque ele ganha dinheiro no banco para pagar a prestação. Sim. Então, para quê? Então, ele fica com o bem e o dinheiro no banco. Né? Então, mesmo ele usando o ganho do banco, ele ganha de 2 lados. Então, eu acho assim, como é que o corretor pode, como é que a gente pode colaborar? Atendendo bem o cliente. E o corretor, ele tem que entender que o financiamento, ele é uma ferramenta a mais de venda. Ele vai ter o cliente que compra à vista, ok? Né? Que tem sua condição. Aqui na praia, a gente tem muita incorporadora que financia direto, ok? É INCC. Mas quando o INCC estourou em 15%, o cliente ligava para nós, ele tinha escritura, a gente não conseguia transformar para banco, passar para banco, né? Então, a gente viveu um momento bem complicado na época. O contrato do banco, a maioria dos financiamentos é pela TR, que é o menor índice de atualização, né, de um contrato. Então, e não muda no meio do jogo. Então, por exemplo, se tu contratou a 7%, hoje a Selic está 15%, não mexe nisso. Continua com juro de 7%. E o corretor tem que entender um pouquinho, mas pouca coisa de financiamento. Primeiro, ele tem que entender um pouquinho de FGTS. Tu tem FGTS para o cliente? Claro que aqui na praia é um pouquinho mais complicado, né? Usar o FGTS. Mas já tem se conseguido tirar. Já tem, mas ele tem que morar ou trabalhar aqui, né? Então, agora, se foi feita uma operação, eu já fiz várias operações. Então, a pessoa tem que morar, trabalhar aqui, ela tem que se enquadrar, né? Então, tem que entender o enquadramento, até para não criar uma ilusão, perder tempo, né? Então, tem que entender. E também tem que acreditar no financiamento, porque se tu não acredita, tu não consegue vender. Eu, ao menos, tenho muita dificuldade de vender o que eu não acredito. Então, o corretor tem que entender que o financiamento é um facilitador. E eu me lembro, em 2015, que a gente estava com uma dificuldade muito grande de conseguir financiamento para os clientes, e eu me lembro um colega meu que dizia para os corretores, cara, tu está vendendo um imóvel, 1 milhão o imóvel, e o cliente tem 800 mil, e ele se apaixonou por 1 milhão. Tenta ajudar ele a comprar financiando 200 mil. Não precisa financiar 800, financia 200. Então, muitas vezes, o financiamento ajuda numa realização de alguma coisa por um valor pequeno, ou então até para comprar um imóvel inteiro, um imóvel de 2 milhões. Agora a gente está entregando empreendimento que é 8 milhões. Tem cliente procurando financiamento de 5. Mas eu acho que não é só isso, né, Lucimília? Eu acho que tem algo a mais que o corretor tem que se ligar. Eu sempre pensei o seguinte, sempre falei para o cliente que se o imóvel está financiado é bom, porque ele já passou por todos. Porque o imóvel, para estar financiado, ele tem que estar 100% certinho. E tu comprar o imóvel financiado é muito mais seguro do que tu comprar uma consultora direto,
para não ficar com financiamento, não ficar coisa, e a consultora não entregar o imóvel. Porque quando se compra com financiamento, no meu ponto de vista, é muito mais garantido, é muito mais seguro do que pegar e comprar com uma consultora que está fazendo financiamento direto e se não entrega. Quem é que responde? Quando tu tem um banco, tu tem um banco por trás. Né? Quando a gente compra um empreendimento que ele é financiado por um banco, com certeza, o banco é a garantia que aquela obra vai acabar, né? Então, e a gente trabalha muito com empreendimento que é financiado por banco, né? Então, e a facilidade de contratação também é muito maior. O que é importante dizer também que se um imóvel é financiado, está comprando imóvel financiado, o novo financiamento quita o anterior, que é uma operação com interveniente quitante. Ela é uma operação um pouquinho mais complicada, mas ela é completamente factível e a gente faz bastante. E também existe a ABCIP, né, que é a Associação das Instituições, né, que trabalham com financiamento. Eles estão chefiando uma operação que para cada vez tudo ser muito digital. Onde vai ter depositório de documentos de interveniente quitante. Então, existe todo um trabalho. Eu vou todo ano no Summit, né, da ABCIP, onde eles falam muito disso, de facilitar. Esse ano, claro que... não é só corretor que investe em mentoria, não sabia. Tu vê, pessoal? Olha que a gente olha, acho que a pessoa que está do outro lado não estuda também, todos estudamos. Não, tem que estudar, né? A gente tem que entender para onde a gente vai também, né? A gente tem que estar preparado para o futuro. Se hoje tu não está preparado para o futuro, onde o futuro vai ser todo digital, né? Então, não tem como tu te manter no mercado, né? E é bom a gente também conversar. Eu conversei com o superintendente nesse evento do crédito imobiliário do Banco de Brasília, né? Banco Regional de Brasília. E a gente discutiu sobre todos os diferenciais dos bancos privados, né? do nosso próprio Banrisul, né? Então, foi um trabalho bem interessante, um evento muito interessante, onde eu troquei muito, né? Conheci pessoas de outros bancos, aqui do Rio Grande do Sul, que a gente nunca falou. E, sinceramente, né, eu invisto não só nisso, eu invisto em outros seminários, né? A nossa capacitação ela é muito forte para atender incorporadora. E também, a gente atende também muito. A gente tem várias imobiliárias que trabalham também no avulso com a gente. E qual é a diferença de um parceiro nosso de imobiliária, né? Quando a imobiliária é nossa parceira, a gente dá treinamento, a imobiliária começa a entender como funciona a parte de financiamento e quando chega também para nós, chega uma coisa mais pensada. Porque também o corretor, quando ele perde muito tempo com um cliente que não tem capacidade para comprar, isso é ruim também para o negócio de todos, né? Então, tem que entender um pouco. Eu sempre digo, perguntas fundamentais que tu tem que ter um jeito de perguntar para o teu cliente. Já procurou um banco? Não procurou. Tá. Então, a gente tem uma assessoria para te apresentar. Mas para saber se a pessoa vai poder financiar, é bom entender um pouquinho o que a pessoa faz, se ela declara, porque hoje os bancos não estão muito abertos para quem não faz declaração, está muito mais complicado de aprovar. Tem que entender se o cliente tem entrada, né? Então, a gente tem operações de 10%, a gente ainda consegue fazer com 10% de entrada, quando a obra é financiada pela Caixa, quando a obra é financiada pelo Banrisul. A gente consegue fazer 20% em alguns bancos, 30% em outros. A gente também, muitas vezes, consegue adaptar o cliente a uma price, que é uma outra taxa. Então, assim, tudo isso o cliente tem que ter o corretor tem que ter um pouquinho de noção disso. Aproveitando que tu falou nisso, quais são as dores dos clientes nessa parte da Selic, do juro alto? Como é que fala um pouco disso? Eu sempre tenho uma máxima. Quem quer comprar, compra. Eu já tive cliente que nem olhou a taxa. Dá para pagar? Dá. Vai. Tá? Então,
O cliente que quer comprar, que ele está pronto para comprar e ele tem condições, ele vai aceitar a taxa que é. Tem cliente que acha que realmente, neste momento, a taxa está alta, que vai esperar. Aí ele espera. O imóvel sobe. Sim. Né? Então, assim, esperando para comprar, não vai comprar nunca. Porque as pessoas mais ricas do mundo e do Brasil são pessoas que fizeram alavancagem em imóveis. É onde tu consegue comprar o imóvel e em alguns anos ele valer 10 vezes o valor pago. É só imóvel. Exatamente, só imóvel, é isso que eu te falei. Eu cresci o meu patrimônio fazendo financiamento. E não só eu, tem outras pessoas, né? Que eu conheço que já fizeram isso. E a alegria que a gente tem quando vê que fez, né? Que teve um crescimento, né? Graças até com o que eu trabalho. E eu estou falando que meu crescimento foi em 12 anos, desde que eu comecei a trabalhar com isso. Crescimento nessa área, né? Porque já era gigante, eu sou prova disso, já era gigante em outras áreas, né? Me desculpe. Sim, né? eu sei, mas o crescimento de patrimônio, né? Então, sim. Existe... sim. Existe a Lucimília antes da empresa e pós-empresa. Exatamente. Então, não só isso, e eu vejo assim, a minha sócia, né? Quando ela tem já 3 imóveis financiados, né? E eu também tenho os meus. Eu tenho... A Sheila já comprou um imóvel, né? E eu começo a ver as pessoas que trabalham nessa área, todo mundo já comprou seu imóvel financiadinho, e já comprou, e já vendeu, e já fez, né? Então, vai crescendo e vai aprendendo do negócio, né? Então, assim, a gente tem as dores, a gente tem cliente que realmente acha que a taxa está muito cara, só que eu digo bem assim, eu tenho... Custo efetivo total, que é o que tu tem que olhar, né? Então, hoje eu trabalho com uma taxa, por exemplo, aqui de 10,48, custo efetivo nominal. Custo efetivo total vai variar com a idade da pessoa, o prazo e o valor. Aí chegou em 13% o custo efetivo total. Está abaixo da Selic. A Selic é 15%. E a gente tem outra situação que é bem interessante. Se o cliente... daqui a um tempo, porque existe uma previsão que em final de 2026 a gente já esteja com taxa de Selic de 12%. Quando acontecer isso, começar a baixar, os bancos começam a baixar as taxas, né? A gente tem portabilidade. Então, a gente consegue portar um crédito de uma taxa para uma taxa menor, a gente consegue negociar com o banco. Então, a nossa empresa ela sempre vai ficar do lado do cliente para ajudar ele. Né? E também agora a gente começou a atuar. E vocês dão um pós-financiamento, tudo? Ou após financiamento não cria mais? Porque nós, corretores, na nossa profissão, pós-venda ainda vai dando alguns probleminhas e a gente não pode simplesmente abandonar o cliente. A gente termina o nosso trabalho mesmo quando a gente entrega a matrícula final e o vendedor recebeu. Então, todo mundo ali está feliz, né? Mas se o não vem contratempos depois. Tu vê, olha, isso é uma dica para os corretores, hein? Não vem, porque nós que vendemos imóvel, depois aparece não sei o quê, depois tem a transferência disso, transferência daquilo, tem um monte de pós-venda que a gente não pode abandonar. Na verdade, vocês facilitam a nossa vida, né? A gente lá em Porto Alegre transfere o ITBI, né? O IPTU. A gente sempre transfere o IPTU. Aqui é automático, parece que agora deixou de ser, né? Mas era automático a transferência. Mas aqui geralmente até o corretor faz, mas se pedir a gente faz, né? A gente calcula ITBI, aqui também a gente tem acesso ao sistema de Xangri-Lá, ao sistema do Capão, então a gente entrega. Tem corretor que gosta de fazer. Inclusive, Lucimília, é importante você falar um detalhe que muita gente não sabe, que o financiamento... O contrato do financiamento é a escritura, né? O contrato de financiamento tem força de escritura pública. Hoje eu estava falando para um cliente, se tu comprar à vista, tu vai pagar uns 4 mil de escritura. O financiamento tu vai gastar 1.800 entre contrato e engenharia. Então, já é mais barato, né? Tem desconto no ITBI, quando tu está dentro do sistema financeiro habitacional. Aqui na praia, então, quando é financiamento, comprou um imóvel de 1 milhão, financiou 800, sobre 800 mil, vai pagar 0,5 de TBI. Então, muitas vezes, já aconteceu para mim,
eu botei na planilha, eu tinha dinheiro para pagar à vista, eu financei. Financiamento. Porque eu ganhei mais. Sim. E eu fiquei com controle total do processo, né? Inclusive, até comentei contigo esses dias, fui conhecer um empreendimento de São Paulo e conheci um rapaz que, de alavancagem, ele já está com 9 apartamentos, né? Tudo alugado. Compra, financia e o inquilino acaba pagando a prestação, porque são pessoas de fora. E ele está ganhando dinheiro com isso, para ver como é um mercado gigante, né? É um mercado gigante. E hoje, essa oportunidade de comprar loft para colocar em negócio, ela é muito interessante. Então, mesmo que no início tu pague mais, tá? Mas não te esquece, tu tá pagando patrimônio. Tá fazendo patrimônio. Não, e não só isso. Eu acho que isso é o futuro pelo seguinte, é um prédio que pode ter uma legislação para Airbnb. Então, ele consegue alugar, ele consegue um monte de coisa, porque eu também sou contra esses imóveis que aluga, onde tem um monte de família. Porque é muito fácil falar quando está do outro lado. Mas eu sou pai de 2 meninas, que já estão grandes, tudo, já têm seu caráter formado, mas eu não me sentiria à vontade com meninas adolescentes numa piscina com um monte de gente que aluga o apartamento, pessoas de passagem. Então, eu acho que os prédios que são montados para isso têm toda uma legislação, ele é mais inteligente, ele é mais voltado para isso. Eu acho que isso não é só um crescimento, eu acho que todo mundo ganha com isso. Concordo. E todos esses prédios que estão lançando agora com esse perfil, eles já têm na convenção de condomínios, né, a autorização. Porque hoje, nesses prédios mais antigos, se uma reunião de condomínio acaba com um Airbnb no prédio, né? Então, esses prédios novos que estão lançando, vai ser muito mais fácil. E também tem as administradoras, né? Então, eu, por exemplo, já tive Airbnb, eu jamais aluguei para quem não tivesse uma avaliação boa. Sim. Então, tem como controlar, né? Tem que ter esse cuidado. E a gente vê, eu estou atendendo agora empreendimentos exatamente com esse perfil. Então, o cliente está vendo se vale a pena liquidar ou financiar. E me diz uma coisa, tu atua também com consórcio? E qual é a vantagem ou diferencial nisso? Nós começamos a atuar com consórcio... Porque isso eu sou mais leigo ainda. A gente começou a atuar com consórcio há pouco tempo. A gente fazia ali uma venda ou outra, né? Onde a gente tinha até para atender um cliente. Mas agora eu comecei a gostar do consórcio, a entender o consórcio. Acho que muitas vezes a gente gosta do que a gente entende, né? Se tu não entende, não tem como gostar. Então, eu comecei a gostar. E tu cria um monte de desculpas que o outro negócio é melhor. Então, assim, eu agora contemplei um consórcio para mim. Então, minha próxima aquisição não vai ser com financiamento, vai ser com consórcio. Então, estou bem feliz. Eu contemplei na segunda parcela. Então, assim, consórcio são 2 coisas. Ou é estratégia, que tu tem dinheiro para dar lance, ou é uma poupança que tu vai fazendo... Se eu soubesse disso, eu tinha feito consórcio quando eu era nova. Vai pagando uma parcelinha todo mês, porque assim, eu tenho certeza que tem gente que sabe guardar dinheiro, né? A maioria das pessoas deve ser meio parecida comigo, que gosta de coisa boa, eu gosto de viajar, então entre pagar ali, guardar dinheiro e pagar uma passagem, eu vou pagar a passagem. Né? Agora, se eu tenho que pagar o consórcio, eu vou pagar. Sim. Então, eu já cresci 3 vezes de carro com consórcio e eu já estou me planejando para pegar daqui a 2 anos. Vai ter que nos ensinar isso aí. Exatamente. Então, assim, eu estou bem faceirinha com os meus consórcios de carro e agora, com este imóvel que está sendo entregue agora, eu vou fazer com consórcio. E a gente tem que aprender as estratégias, né? Eu agora estou trabalhando forte com o consórcio do Banrisul e eu vou começar... E hoje veio o meu login para trabalhar com o consórcio do Itaú, que também é mais uma opção. A gente também lá pela Versátil, a gente trabalha com os consórcios da Caixa, que daí, mas aí na Caixa é mais a Adriana, né, que atua, mas eu também, quando eu preciso, eu peço, Adriana, o que tu tem ali de consórcio ali para me oferecer que fique bom ali para o meu cliente? Então, o que está acontecendo como a taxa de juro realmente está um pouco mais cara, o cliente, se ele fizer no consórcio hoje, está muito mais barato.
Então, dependente do valor que o cliente tem de dar de entrada, ao invés de dar entrada, ele dá lance. Só que a gente não pode prometer contemplação. Então, a contemplação... Isso aí é muito complicado quando tu tem um prazo para pagar. Então, se tu vai dizer assim, eu tenho 30 dias para pagar, não dá para ser consórcio. Tu tem que ter um prazo para isso. Então, hoje eu estava atendendo um cliente que ele precisa 1 milhão em consórcio para daqui a 1 ano. Isso tu não vai esperar, né? Daqui a 1 ano. Vamos fazer agora. Porque daí tu tem 1 ano, né? E ele tem lance para dar. Sim, sim. Então, isso pode acontecer. E a gente tem hoje, falou em dores, né? A nossa maior dor hoje é construção. Porque até 1,5 milhão, a Caixa ela financia 70% dentro do sistema financeiro habitacional. Então, está resolvido, imóvel até 1,5 milhão. Mas onde é que na praia você consegue, aqui em Xangri-Lá, construir uma casa até 1,5 milhão? Valor, né? Quase impossível. Quase impossível. Então, eu tenho 2 clientes do Amari, coincidentemente o mesmo empreendimento, me procuraram muito próximo um do outro. Um já era cliente nosso de muito tempo. Já era o 3º negócio, ele me chamou para financiar a construção. Eu disse, olha, para financiar a construção, hoje eu só tenho para ti o Banco Inter. Taxa a partir de 9,5% mais IPCA. Quando está falando de IPCA, está falando de inflação. Hoje a gente está em 5%, né? Alguma coisa assim. Então, a gente já está falando em quase 15% e com um índice ali muito arriscado. Ele disse, eu tenho medo. Disse, vamos fazer um consórcio? Ele tinha lance. A gente comprou 4 cartas. No primeiro mês, a gente contemplou 2. No segundo mês, a gente contemplou mais uma. Só que eu não dei garantia nenhuma. Eu disse, se a gente seguir essa estratégia, a gente vai conseguir. Em 6 meses, mais ou menos. Então, só falta uma agora. Show. E o cliente, o outro que não tinha muito dinheiro para dar lance, a gente está fazendo no Inter. Legal. No Banco Inter. Então, assim... E ele está feliz da vida, porque ele vai construir a casa dele, quando ele receber, ele vai amortizar, e ele vai conseguir resolver a construção da casa dele. Então, o que a gente busca sempre? Uma solução. Miriam, tem uma notícia ruim, está chegando o nosso final. E eu tenho mais 4 perguntas aqui e a gente vai ter que fazer um segundo podcast. Estou à disposição. Não vai ter que prometer que vai ter que vir, porque eu acho que é um assunto muito importante para a gente, que está do outro lado e que a gente está deixando dinheiro na mesa por não entender do que tu está falando. Porque, como tu está nessa área, tu sempre tem uma maneira ou outra de nos ajudar. E a gente, muitas vezes, está deixando dinheiro na mesa, resumindo isso. Então, eu queria aproveitar esses últimos minutos. Desculpa eu te cortar, mas a gente vai ter que... Está chegando no nosso horário. Por que a gente faz em 45 minutos? Para dar tempo da pessoa numa academia, no carro. Eu queria aproveitar esses últimos minutos. Queria que tu falasse um pouquinho rápido assim, o que vai ser do futuro do crédito imobiliário. E que tu deixasse um recado, principalmente para os corretores. Tu atua, tu conhece bastante corretores. E eu acho que é fundamental o nosso podcast. É para corretor, é para dono de imobiliária. E eu acho que, indiferente de ser ou não ser a nossa patrocinadora, é muito importante tu vir de novo. Tu é uma pessoa que acredita no nosso trabalho. A gente fica muito feliz com isso, por acreditar, porque a gente faz de coração, a gente doa nosso tempo, nosso valor. Mas eu preciso que tu volte, porque é muito importante. Queria que tu deixasse, então, falasse um pouco do futuro e depois deixasse o recado para os corretores. Bem, o futuro do crédito imobiliário, que eu falei, é o digital e buscar outras linhas de crédito. Agora, o Banco Central está criando uma linha nova, né? Então, que ele vai usar... Porque o funding hoje do crédito é poupança, né? E a poupança está muito escassa. Então, eles estão criando outras formas e liberando poupança para outros produtos participarem do funding. Só que também isso não é nada milagroso. Tem gente que achando que isso vai ser um milagre, que vai baixar a taxa. Não. Isso é para garantir dinheiro para... Hoje, o maior problema nosso não é a taxa. É o dinheiro. Dinheiro para as construtoras construir. Esse é o maior problema que a gente enfrenta. Porque aqui na praia, a maioria constrói com recurso próprio. As capitais, não.
Se você andar em São Paulo, você vai ver, né? Tem um logotipo de banco por todas as ruas, né? Porque, no fundo, é melhor trabalhar com o dinheiro do banco do que trabalhar com o teu próprio dinheiro. É que a gente, por não saber, não ter esse movimento, acaba todo mundo tirando dinheiro. Tem construtora que quita antes de terminar a obra, entendeu? Assim, mas tá lá o logo. Então... este é o mundo, acho que vai mudar bastante, acho que vai mudar o sistema financeiro habitacional, mas nós teremos novidades, mas sempre vai ter crédito, sempre vai ter um jeito, sempre vai ter uma solução, porque o mercado imobiliário, né, de construção civil é que sustenta o Brasil. Não sustenta, não. Ele é muito forte no Brasil, gera emprego. Então, eu acredito muito nesse mercado, não acredito no final da nossa profissão tão cedo. Os bancos hoje fazem aplicativo para fazer direto, não tem como. Tem que saber ler uma matrícula. Nenhum sistema lê uma matrícula. Se bem que dizem que a inteligência artificial daqui a pouco também vai crescer. Mas tem muita coisa assim que precisa ainda da interação humana. E o meu recado para o corretor, né? Confie num correspondente. Né? Tem um parceiro, né? Parceiro que vai te ensinando. E tem muito assim, a gente vê que tem corretor que me procura quando não consegue falar com o seu agente. Sabe? Então, assim, essa relação que a gente tem de credibilidade e de parceria com as construtoras que a gente trabalha, com as imobiliárias, eu acho que isso não tem preço. Né? E eu sempre digo que quem trabalha com a gente não larga a gente. Né? Então, porque a gente se esforça muito, né? Claro que eventualmente tem alguma coisa que acontece no meio do caminho, mas tenha um parceiro e procure entender um pouco disso. Tem muito material de graça no YouTube. Inclusive, eu deixo uma dica aqui, ó. Quem é do nosso litoral, que quiser um treinamento com a equipe dela ou com a própria Lucimília, é só me chamar ou chamar ela no Instagram. Ela vai na sua empresa dar um treinamento para vocês, corretores, com maior boa vontade. Eu sei que ela faz isso, eu sei que ela faz de coração aberto. Isso vai ampliar a tua visão. Eu queria agradecer os patrocinadores, a Joalheria Silva, Imobiliária Casa Líder, Flávio Halpe, Condomínio Verano, Brisas Bairros de Osório, Amalfi, o Jonathan da Nova Lar ali, que tem vencido todos os prêmios pela frente, a nossa Efetive da Lucimília e a sócia Adriana, que agora vou ter que colocar aqui, e a SL Urbanismo. Inclusive a Novo Lar, né, fundada em Capão da Canoa, se destaca na inovação e resultado no mercado imobiliário. Ela é recorde de vendas em lançamento de alto padrão, tem uma cultura de valorização de pessoas, tornando-nos símbolo e confiança no crescimento. Hoje é uma rede em expansão pelo Brasil, inclusive está aí crescendo bastante, agora está na parte de franquia, parabéns muito, eles merecem, são uma gurizada que trabalha muito. Então vou deixar o último minuto aí para tu falar um pouquinho da tua família, rapidinho, deixar um recado para alguém. Sempre a gente pode deixar um recado para alguém para a gente se despedir. Então, recado, né, para minha família é muito pequena, né, então todos vão ouvir esse podcast, óbvio, né, e o recado, então, principalmente para minha equipe, porque se não fosse a minha equipe, se não fosse a Adriana, a Sheila, o Kelvin e a Alessandra, a gente não estaria aqui, onde a gente está. Então tá. Promessa é dívida, ela vai ter que voltar. Agradeço quem ficou até o final e até a próxima.